Oi, gente. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de ciência falando sobre o coronavírus, tá certo? Bom, para a gente começar a falar sobre o coronavírus, eu queria que vocês entendessem basicamente o que é um vírus, né? Os vírus, eles são agentes infecciosos, tá? Porque eles não podem ser considerados seres vivos, tá? E aí eles são agentes infecciosos que necessitam parasitar uma célula para poder se reproduzir, ou seja, para poder replicar o seu material genético, tá? Então, esses agentes infecciosos, eles são chamados de parasitas obrigatórios. Por quê? Porque eles necessitam parasitar uma célula. E aqui eu trouxe para vocês a imagem de alguns vírus, tá? Os vírus, eles são formados por duas estruturas básicas. A primeira, que é o capsídeo, que é onde eles é o local, uma membrana que eles protegem o material genético que fica dentro do organismo, né, do coronavírus, tá certo? Os vírus, eles não são novatos entre nós, seres humanos, né? Nós já temos algumas doenças que estão relacionadas ao vírus, como, por exemplo, a gripe, o sarampo, a poliomielite, febre amarela, raiva, entre outras. Para a gente ter uma ideia, eu trouxe para vocês uma imagem de quão pequenininhos eles são, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é a imagem de um vírus, aqui também de um vírus chamado de bacterófago, e aqui, ó, para vocês terem noção, nós temos a imagem de uma hemácia, que é uma célula que dá a cor avermelhada ao sangue. Então, ó, se a gente observar a coloração, o tamanho de um vírus e observar o tamanho de uma célula, a gente vê que o vírus ele é bem menor. E aqui nós temos uma bactéria, que é um ser unicelular, é um organismo unicelular. Então, quais são as portas de entrada, né? Quais são, como nós podemos adquirir os vírus? Nós podemos adquirir um vírus através das gotículas de saliva, os alimentos contaminados, águas sujas contaminadas, a seringa, se for utilizada por mais de uma pessoa, então a gente só pode utilizar a seringa que for aberta, a embalagem na mesma hora, através de um animal doméstico, de mosquito, é, objetos de uso pessoal, amamentação e através do ar contaminado, tá certo? E a gente escuta muito quando nós estamos vendo o jornal ou então ouvindo alguma notícia falando sobre pandemia, não é isso? Mas para entender o que é pandemia, nós primeiro temos que entender o que é um surto, uma endemia e uma epidemia para poder diferenciar uma da outra, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui, ó, que pandemia, que vamos começar com pandemia. A pandemia é quando a doença ela se alastra em nível global, ou seja, ela está em em mais de uma região do planeta, ou seja, em países diferentes. A gente já tem casos em países diferentes, ou então nós temos casos em continentes diferentes, tá? Aí depois nós temos a epidemia. A epidemia é quando uma doença ela está alastrada entre, por exemplo, cidades diferentes ou bairros diferentes, tá? Então, a gente tem aí uma forma quantitativa. Então, por exemplo, se uma determinada quantidade de pessoas está doente em um bairro, e aí temos outra quantidade de pessoas doentes em outro bairro, então nós dissemos que nós temos uma epidemia. Enquanto a pandemia, ela não se trata de bairros ou de cidades, né? Porque a epidemia, ela pode ser tanto municipal como a nível estadual. Já a pandemia, ela se trata mais de regiões diferentes, como países ou então continentes. E nós temos o surto também. O surto é quando a gente está falando sobre um
uma determinada rua, por exemplo. Então, um surto é quando as autoridades, elas sabem que em uma determinada época vai ter uma quantidade de doença registrada em um local. E aí, naquele local, teve uma quantidade maior do que o esperado. Então, isso se chama surto. É uma quantidade maior do que a esperada de uma doença em um determinado local. E a endemia, por último, nós temos a endemia. A endemia, ela está relacionada não com o fator quantitativo, né? Ou seja, com a quantidade de locais, e sim que é uma doença específica de uma determinada região. Por exemplo, a febre amarela, ela aparece muito na região do Pará, no nosso país. Então, ela é considerada uma doença endêmica dessa região, porque só aparece, ela pode até aparecer em outros locais, mas ela aparece muito mais nesse local específico. Ah, professora, eu tô com medo, isso nunca aconteceu, eu nunca vi uma coisa dessa. Realmente não acontece com tanta frequência, né? Mas já aconteceu sim. Nós temos como exemplos a peste negra, que matou de 75 a 200 milhões de pessoas, e nós temos a gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. Então, elas foram pandemias que aconteceram há algum tempo atrás, mais ou menos em 1800, 1850, mas que alastrou a vida de muitas pessoas. E aí nós vamos passar para o nosso coronavírus, que recebe esse nome porque tem um formato esférico, tá? E ele tem essas estruturas como se fossem pontas, né? Lembrando uma coroa, né? Aquelas coroas de rei ou rainha. O CO significa corona, o V de vírus, o D de doença e o 19 de 2019, porque foi quando teve seus primeiros casos relacionados à doença, né? Foi quando apareceu, no finalzinho de 2019, apareceu os primeiros casos. Quais são os sintomas do coronavírus? Né? Os principais sintomas: febre, mais ou menos acima de 37 graus Celsius, tá? Tosse, quando a pessoa começa a tossir, e os problemas respiratórios, tá certo? Então, esses são os principais sintomas. Existem outros sintomas, mas esses três sintomas juntos, eles podem identificar que a pessoa esteja com a Covid-19. Ela deve correr para o hospital? Ora, os especialistas dizem que se houver problemas respiratórios, sim, a pessoa deve correr para um hospital. Mas que se tiver febre e tosse, é melhor a pessoa ficar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde. As medidas profiláticas. O que são as medidas profiláticas? São as atitudes que nós devemos ter para evitar a doença do Covid-19, né? Para evitar adquirir o vírus, tá certo? O coronavírus, tá? A primeira de todas, que é lavar a mão e até o Cascão resolveu lavar a mão e tomar banho para poder evitar o coronavírus. Professora, por que é tão importante lavar a mão? Porque o vírus ele é formado por uma membrana de gordura. Os vírus ele possui uma membrana de gordura. Então, quando a gente lava a mão com água e sabão, vai acontecer basicamente o que acontece quando a gente lava a louça. A gordura que está na louça, quando a gente passa a água e o sabão, ele retira a gordura. Então, o vírus ele acaba sendo desmanchado pelo sabão, né, com a ajuda da água. O uso da máscara, ela se torna importante por quê? Porque quando nós tossimos, espirramos ou falamos, liberamos gotículas de gordura. E essas gotículas de gordura, elas podem estar contaminadas. Se elas estiverem, se a pessoa estiver contaminada, então usando a máscara, ele evita passar a doença para outras pessoas. Ah, professora, mas não estou contaminado. Eu não vou usar a máscara. Não tem como a gente saber se a pessoa está contaminada ou não. Por quê? Porque o vírus ele leva de 2 a 14 dias para poder se manifestar. Então, levando esse tempo para poder se manifestar, não tem como você dizer com certeza que não está contaminado
pelo coronavírus, tá certo? Então a gente utiliza a máscara como sinal de respeito com as outras pessoas. Evite aglomerações, tá certo? E quando a gente fala aglomerações, não é só quando tá aqui nessa imagem esse monte de gente junta, não. É assim, por exemplo, ir ao mercado constantemente. Então, em vez de ir para o mercado mais frequentado da cidade, vá para aquele do seu bairro, que tem menos opções, mas que vai ter menos pessoas também, então é mais interessante. Professora, mas converso com a minha vizinha para passar o tempo. Evite ao máximo possível. E se for para falar com alguém, dê uma certa distância, tá? Porque aí, ainda que a pessoa esteja com a máscara, mas é uma prevenção a mais. Se alguém apertar por um acaso a sua mão, você deve agir como Tom. Não precisa tomar essa quantidade de remédio que ele iria tomar, não, viu, gente? É só limpar a mão, lavar a mão, tá certo? Então, quais são os cuidados básicos de prevenção? Lavar a mão constantemente, tá? Ao tossir, você leve a boca até a frente do cotovelo, né? Essa parte interna do cotovelo. Por quê? Porque você pode colocar a mão, mas o interessante é que ao cobrir o nariz, você não coloca a mão, porque a mão você manuseia muito. Então, o interessante é o cotovelo, tá certo? A parte interna do cotovelo que você praticamente usa com menor frequência. Evitar aglomerações, manter o ambiente bem ventilado e não compartilhar objetos pessoais. Por que o coronavírus é um problema tão grande? Tem pesquisadores que dizem que ele não é tão letal, ou seja, que ele não ocasiona a morte das pessoas com tanta facilidade, né? Só que qual é o problema? O problema é que o nosso sistema de saúde, ele já é cheio, né? Ele é superlotado. E aí, com o problema do coronavírus, ele pode acabar superlotando, né? Mais ainda do que já é. Então, para evitar que várias pessoas adoeçam em um mesmo momento, então é interessante que elas tomem todos os cuidados para que não ocorra a superlotação do sistema de saúde, tá? Porque aí não vai ter o material, os equipamentos para poder ajudar todas as pessoas. E o coronavírus, ele tem uma capacidade de contaminação muito rápida, né? A gente diz que ele tem a, a sua forma de contaminação é exponencial. Então, ele se contamina muito, ele contamina as pessoas muito rápida, né? Então, a gente tem que evitar ao máximo para que não superlote o sistema de saúde de uma única vez. Muito cuidado com as fake news. Fake news são as notícias falsas. Então, evite ao máximo, né? Tá compartilhando notícias falsas, como por exemplo esse da Unicef que estava fazendo orientações que o coronavírus deveria, se você lavasse o coronavírus, teve casos de pessoas que diz que se tomar café, porque a temperatura mata, a alta temperatura matava o coronavírus, então tinha que tomar café e água, tudo quente para matar o coronavírus. Então, esse tipo de notícias são fake news. Então, você tem que evitar ao máximo compartilhar e para você saber se a notícia ela é verídica ou não, o bom é você procurar, quando você vê alguma informação, você procurar sempre em sites ou é, telejornais ou jornais escritos, sites de confiança, né? Meios de comunicação de confiança, tá certo? E aí eu trouxe para vocês um videozinho que eu achei muito interessante sobre o coronavírus e muito criativo, um cordel sobre o coronavírus. Armaria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço
moço geral, veio das bandas da China essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar, tosse feito um condenado. Difícil até respirar, essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois para a gente controlar precisa ter atitude. Não só para o coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo para a doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Bom, gente, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? E vamos fazer agora os nossos exercícios.